Ué, por que que o Alexandre foi? Meu Deus do céu. Tá. Então, o pessoal já deu os recadinhos. Então, é a nossa quarta reunião. Então, nós vamos estar falando sobre a relação entre teoria e prática, e então, vamos falar também sobre o storytelling como ferramenta aí na educação profissional. Alexandre, desculpa, eu não sei porque você foi removido. Ele estava demorando para começar. Lá, ele já saiu. A gravação, e daí apareceu uma mensagem, gravar mesmo assim, eu coloquei que sim, daí ele falou que você foi removido. Eu não sei o motivo. Então, aqui os combinados que eu já comentei com vocês. Né? Para manter as câmeras abertas, microfones fechados, evitar realizar outras ações durante o momento formativo, para a interação, participação de vocês ativamente, né? Como eu já falei lá dos subgrupos, que depois vocês vão ter aquela avaliação do grupo. Realize todas as atividades propostas e esclareça todas as suas dúvidas, né? Então, eu olho outro me olha. Então, essa questão, né, como de acordo com o manual do previsto, e agora eu estou recebendo esses formulários aí para preencher o motivo que vocês ficaram ou com a câmera fechada, ou porque vocês ficaram, né, pouco tempo aqui na Meet, né, que não deu o tempo que eles recomendam lá, tá bom? Aqui a nossa agenda, nosso roteiro da reunião de hoje. Então, teremos o acolhimento, o para início de conversa, conceitos importantes, nossa experiência. Vamos falar um pouquinho sobre o storytelling, né? Quem já fez desde a primeira jornada aí, nós trabalhamos sobre o storytelling na primeira jornada. Hoje vamos trabalhar novamente, agora na terceira jornada, mas vamos estar relacionando, fazendo uma atividade sobre storytelling, que lá na primeira jornada a gente não fez, e vamos estar relacionando o storytelling com essa questão da interdisciplinaridade. Aí teremos o momento em ação, que vamos estar praticando sobre o storytelling, e depois a socialização. E, por último, para concluir. Então, aqui o nosso cronograma da terceira jornada, né? Então, já estamos aqui na reunião 4, relação, teoria e prática, tá? Nossos objetivos de hoje: reconhecer a relação entre teoria e prática, compreender o storytelling como ferramenta de aprendizagem e experimentar a ferramenta do storytelling em uma aula. Então, como acolhimento, quem fez a primeira jornada lembram desse vídeo? Eu vou passar primeiramente aqui o vídeo, depois a gente comenta. This is where I live. I live in Kenya, at the south parts of the Nairobi National Park. Those are my dad's cows at the back, and behind the cows, that's the Nairobi National Park. Nairobi National Park is not fenced in the south where I live, which means wild animals like zebras migrate out of the park freely. So predators like lions follow them, and this is what they do. They kill our livestock. This is one of the cows which was killed at night, and I just woke up in the morning and I found it dead. And I felt so bad because it was the only bull we had. My community, the Maasai, we believe that we came from heaven with all our animals and all the land for herding them, and that's why we value them so much. So I grew up hating lions so much. The Morans are the warriors who protect our community and the livestock. And they were so upset about this problem. So they killed the lions. It's one of the 6 lions which were killed in Nairobi. And I think this is why the Nairobi National Park lions are few. So a boy from 6 to 9 years old in my community is responsible for his dad's cows. And that's the same thing which happened to me. So I had to find a way of solving this problem.
And the first idea I got was to use fire, because I thought lions were scared of fire. But I came to realize that that didn't really help, because it was even helping the lions to see through the caution. So I didn't give up. I continued. And the second idea I got was to use a scarecrow. I was trying to trick the lions that I was standing near the cow shed. But lions are very clever. They will come the first day and they see the scarecrow and they go back. But the second day, they'll come and they say, this thing is not moving here, it's always here. So it jumps in and kills the animals. So one night, I was walking around the cow shed with a torch. And that day, the lions didn't come. And I discovered that lions were afraid of a moving light. So I had an idea. Since I was a small boy, I used to work in my room for the whole day. And I even took apart my mom's new radio. And that day, she almost killed me, but I learned a lot about electronics. So I got an old car battery, an indicator box, the small device found in the motorcycle, and it helps motorists when they want to turn right or left, it blinks. And I got a switch where I can switch on the lights on and off. And that's a small torch from a broken flashlight. So I set up everything. As you can see, the solar panel charges the battery, and the battery supplies the power to the small indicator box. I call it a transformer. And the indicator box makes the lights to flash. And as you can see, the bulbs face outside, because that's where the lions come from. And that's how it looks to lions when they come at night. The lights flash and trick lions that I was walking around the cow shed, but I was sleeping in my bed. Thanks. So I set it up in my home 2 years ago, and since then, we have never experienced any problem with the lions. And my neighboring homes heard about this idea. One of them was this grandmother. She had a lot of animals being killed by lions. And she asked me if I can put the lights for her, and I said, yes. So I put the lights. You can see at the back, those are the lion lights. Since now, I've set up 7 bombers around my community, and they're really working. And my idea is also being used now in all over Kenya for scaring other predators like hyenas, leopards, and also it's also being used to scare elephants away from people's farms. Because of this invention, I was lucky to get a scholarship in one of the best schools in Kenya, Brookhouse International School, and I'm really excited about this. My new school now is coming in and helping by fundraising and creating an awareness. I even took back my friends to my community, and we're installing the lights to their homes which don't have, and I'm teaching them how to put them. So 1 year ago, I was just a boy in the savannah grassland, herding my father's cows, and I used to see planes flying over, and I told myself that one day I'll be there inside. So, and here I am today. I got a chance to come by plane for my first time for TED. So my big dream is to become an aircraft engineer and pilot when I grow up. I used to hate lions, but now because my invention is saving my father's cows and the lions, we're able to stay with the lions without any conflict. Ashole, it means in my language. Thank you very much. E aí, pessoal, alguns, né, já não sei se lembravam do vídeo, o pessoal que fez a primeira jornada, lembravam?
Então, aqui, ó, é, esse menino, né, Richard Tureri, né, ele morava lá numa comunidade e lá eles viviam de criação de gados, e os gados para a sobrevivência, né, dessa comunidade. E os leões estavam atacando os gados, matando os gados, né? E daí o que acontecia? As pessoas iam lá, matavam os leões e ficava aquela bola, né? Os leões matavam os gados, o gado matava, ó, as pessoas matavam os leões, e esse menino ele ficou preocupado, né, com isso. E ele inventou o que chamou de luz de leão, que foi uma maneira de proteger a família dele, a comunidade, né, dos leões, né, e também proteger os leões, né, para que a comunidade não matasse esses leões. Então, foi uma maneira que ele achou, né, ele desmontou lá o radinho da mãe dele, foi, e conseguiu criar, né, essa que ele chamou de luz de leão. Então, ali, ó, na comunidade de Maasai, onde Richard Tureri, um menino de 13 anos, vive, o gado é muito importante, mas os ataques dos leões tornam-se cada vez mais frequentes. E nessa curta, mas inspiradora conversa, o jovem inventor partilha a solução que encontrou através da energia solar, que desenvolveu para manter os leões afastados. E aí, professores, vocês já conheciam essa história? Quais estratégias o Richard usou para criar a sua invenção? E aí, quem gostaria de falar? Pode falar, Marcos. Eu achei legal que ele se preocupou com os leões também, né? Eu fiquei bastante triste de ver o leão morto, né? Também. E ele pensou nisso, né? Não é uma questão de... Ele entende a sobrevivência da comunidade por trabalhar com bovinos ali, as vacas, enfim. Mas ele também entende a importância do leão para todo aquele ambiente. E ele utilizou de várias estratégias para a mesma finalidade, né? É como a gente faz geralmente também, né? Várias estratégias para a mesma finalidade, até que uma dá certa, bem mais eficaz do que a outra. Isso mesmo, obrigada, professor Marcos. Então, provavelmente ele já teve o conhecimento que ele obteve às vezes na escola, né, através de observações, e utilizou isso para montar, né, tentar achar uma solução para esse problema, né? Então, isso motivou ele a pensar, usar o aprendizado dele na escola, algum conhecimento dele, para montar e através também da observação, montar, né, essa luz de leão. E o que motiva, né, os nossos estudantes a elaborar um projeto, né? Então, é essa motivação, essa tentar desafios, né, de problema, como a gente viu na semana passada, o Design Thinking. Então, a gente está trazendo essas metodologias ativas aí, que é interessante aí vocês estarem utilizando, né, vendo essas possibilidades e vocês estarem estudando, trabalhando com os alunos de vocês. Né? Então, já falamos aqui sobre o Design Thinking, sobre o plano de aula reverso. Hoje estamos trazendo storytelling, semana que vem vamos trazer uma outra metodologia, né? Então, para vocês verem a importância dessas metodologias aí na motivação e no engajamento dos nossos alunos. Mais alguém gostaria de falar? Comentar? Suzana, pode falar. Está com o microfone desligado, Suzana. Eu penso que é justamente isso, a relação entre teoria e prática, né? A gente precisa linkar as teorias que nós tanto reproduzimos na escola com o mundo real, com a vida real, né? Eu penso que no curso técnico profissionalizante é mais necessário ainda do que num curso que não está formando ainda profissionalmente, né? Então, eu penso que é fundamental a gente conseguir fazer essas pontes aí, né? O estudante perceber que o que ele está estudando, o que está sendo debatido, o que está sendo proposto, não é uma mera teoria, ela tem a ver com a vida real, com a solução de problemas do cotidiano e a melhoria de problemas, e, enfim, da vida real, né? Eu penso que na educação profissional é mais importante ainda do que só no ensino regular, né?
Isso mesmo, professora, obrigada pela sua participação. Isso mesmo, eles saberem colocar em prática o que eles aprendem. E também, nós temos os casos do pessoal do SUB, que às vezes eles já trabalham, às vezes, numa empresa, por exemplo, igual eu falo para os meus alunos, já trabalham, às vezes, numa empresa lá, só que eles só fazem. É aquele automático, né? Que eles mandam eles fazerem lá, ó, colocar lá, lavar, fazer a lavagem lá de algum material tal, e eles só fazem, não sabem o porquê. Aí eles vêm, às vezes, fazer o sub, daí eu falo, ó, a importância é vocês irem fazer o curso técnico. Vocês já trabalham na área, vocês vão melhorar, vão saber por que vocês estão fazendo aquela lavagem, porque você sabe por que você faz isso, né? Não sabe. Então, vocês vão aqui com o curso, vocês vão aprender na teoria o motivo por que vocês fazem aquilo, por que é feita todas essas análises, por exemplo, e às vezes melhorar aí o cargo deles, né? Porque daí eles já têm aquele conhecimento daí teórico, o porquê, eles podem estar ensinando e virando, e se tornando, às vezes, gerente ali da área, né? Ou como se fala? Responsável ali daquele setor ali da empresa que eles já estão trabalhando, né? É isso mesmo. Obrigado, professores, aí, pela participação de vocês. Opa. Então, para início de conversa, você sabe de onde vêm as teorias da aprendizagem? De onde vêm essas teorias, a teoria e a prática, né? Essas teorias da aprendizagem? Então, eles vêm lá, né, dos filósofos, né, eles que iniciaram esse estudo acadêmico, né? Então, aqui trouxemos os conceitos aqui de Platão e Aristóteles. Alguém poderia ler aqui para mim sobre o Platão? Marcos, você pode ler para mim? Posso. Platão. No idealismo, o conhecimento ideal estaria no mundo das ideias, com base na noção de que o conhecimento das ideias ou formas puras, imutáveis e perfeitas é o único conhecimento verdadeiro, obtido pelo intelecto. O filósofo afirmou que o nosso conhecimento sobre a matéria, obtido pelos sentidos, é enganoso. Isso, então Platão, ele fala, né, que o conhecimento ele vem do mundo das ideias, e depois que eu vou aplicar, né, esse conhecimento no mundo real. Tá? Então, primeiramente, eu penso, tenho esse conhecimento através das ideias, e depois eu coloco em prática no mundo real. E Aristóteles, né, então ele estudou na Academia de Platão, sendo admirado por seu mentor, e ele viu divergências nessa teoria de Platão, né? Então, para Aristóteles, o conhecimento vem da experimentação. E após ela, é que formam-se a teoria a respeito do que foi experimentado. Então, ele é o pioneiro do empirismo, que é a teoria na qual argumenta que todo o conhecimento humano vem de experiências sensoriais. Então, ao contrário ali o que Platão falou, né? Que ele afirmou que o nosso conhecimento sobre a matéria obtido pelos sentidos é enganoso. Né? Então, ao contrário ali da Aristóteles. Então, Aristóteles fala que o conhecimento vem da experiência. E daí que você vai criar uma teoria sobre isso. Então, primeiro você vai, através de experiências, você vai ter o conhecimento e depois você vai criar a teoria. Então, aqui, o que é a teoria e a prática? Então, a teoria é um conjunto de ideias. Ué, quem será aqui? Só um pouquinho, deixa eu ver quem que é a pessoa que está permitindo acesso sem o @escola. Oi, não sei quem que é o professor que está no colégio Aníbal Cury? Professor, você poderia entrar com @escola, porque senão você não vai ganhar presença lá no BI. Tem que entrar com @escola.
Então, a teoria é um conjunto de ideias que procura transmitir alguns aspectos da realidade. Então, do grego, teoria significa observar ou examinar. E a prática é o momento no qual a teoria é posta em ação, executar um conjunto de ideias. Então, do grego é a arte de fazer uma coisa. Então, ambos são importantes, é difícil de separar, né, a teoria e a prática, e as duas são importantes, elas têm relevância diferentes aí para o aprendizado, né? E a gente fala em prática, mas não é só prática, às vezes, de laboratório, né, nós que utilizamos bastante aulas práticas em laboratório, não é só prática de laboratório, mas colocar em prática qualquer atividade, né, prática, que depois você pode dar teoria antes da prática, ou a prática antes da teoria. Então, teoria e prática não podem ser diferenciadas quanto à sua importância, lembrando que elas proporcionam e contribuem de maneira distinta no aprendizado. O embasamento teórico permite a compreensão das experiências, e a prática, sem embasamento ou reflexão posterior, podem impedir o verdadeiro aprendizado. E agora, a experiência de vocês, né? Então, hoje unimos as ideias dos dois filósofos para realizar aulas mais dinâmicas e que envolvam nossos estudantes, engajando-os no aprendizado. Mas vocês, professores, como costumam realizar suas aulas unindo teoria e prática? Então, eu gostaria que vocês compartilhassem aqui no Jamboard, respondendo essa pergunta. Vou colocar aqui para vocês no chat. Ó, então, está no chat, vocês podem entrar e responder essa pergunta lá no Jamboard. Aí já estão compartilhando, né? Então, associando teoria com a prática, uma não se concretiza sem a outra, aulas práticas, teoria e prática andam juntas. Deixa eu aumentar aqui, gosto de usar sala de aula invertida em alguns momentos. Primeiro o aluno estuda, depois vem a prática e então a teoria. Legal. Leva os alunos para a horta, análise de água dentre outros. Apresento uma situação do cotidiano, desencadeio a discussão e levo para a teoria que embasa. Os projetos técnicos levam essa prática junto à teoria, coloca-se uma situação problema, discute-se sobre ela e observa na prática se o problema foi resolvido, associando teoria e prática. Isso mesmo, estão deixando lindo aqui nosso Jamboard. Deixa eu só voltar para o tamanho normal para eu poder ler todos. Explicando a teoria durante a prática, atividades que proporcionam vivência, e quando não é possível, realizo rodas de conversa, mensuro o aprendizado teórico através da prática. Aqui, exposição dos problemas, soluções em campo.
Isso mesmo, parabéns, então, obrigada pela participação, colaboração de vocês aqui no nosso Jamboard. Só deixa eu ver o último, criar uma situação problema em seu mundo real. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, enquanto eu compartilho aqui minha... Tem possibilidade de fazer a teoria antes da prática? Quem gostaria de responder? Vocês acham que é possível? Geralmente, não sei se vocês, mas geralmente a gente dá a teoria, o embasamento teórico, e depois faz a prática, né? E teria a possibilidade de você fazer a prática antes da teoria? Professora, eu acho que seria uma aula invertida, né? Nem sei se esse termo existe, mas dentro da enfermagem, meio que não funciona, assim, as meninas colegas que também são professoras do curso técnico pode até falar mais sobre isso. Mas na enfermagem, a teoria sempre vem em primeiro plano. Uhum. Patrícia? É como a professora falou, para nós na área da enfermagem é difícil, porque nós que somos professor de estágio, né, ou professor de prática em laboratório, a gente associa teórica com prática, né, um complementa o outro. Porque, igual a professora falou, aula invertida, mas uma aula invertida a gente tem que dar teoria, porque não tem como eu chegar lá, vamos fazer a punção venosa, né, ou um banho de leite, eu tenho que passar, né, qual que é a finalidade do banho de leite, para que serve, né, nesse sentido, né, mesma coisa é uma punção, né, qualquer outro tema. Aí é difícil a gente não ter um complemento da teórica antes, né, que é o conhecimento básico, né, então é igual a gente falou, né, teoria associa com a prática, e um complementa o outro, e assim a gente vai desenvolvendo. Isso, cada um em sua área, né? Mas há a possibilidade, né, de você fazer a prática antes da teoria e tal, mas igual para vocês, às vezes, dependendo de determinado assunto, é mais complicado mesmo, tem que explicar um motivo, explicar o que faz, porque, né, mas há possibilidades, né, enquanto você faz a prática, sim, dá sim. Explicando, né, fazendo ali, explicando junto, né, o que está fazendo isso. Mas, claro, cada um tem a sua realidade aí da sua área, da sua turma e tudo mais, né? Sim, é que tem aluno que eles têm uma facilidade mais fácil de aprender, né? Ou já tem alguma bagagem, já tem noção de alguma coisa, né? Que já vem ali na mesma linhagem. Tem alunos que têm mais dificuldade. Quando você pega uma turma boa, deslancha, você consegue dar aula prática. Quando você pega uma turma mais ou menos, vai, né, meio termo. Agora, quando você pega um grupo que é bem difícil, você acaba tendo mais dificuldade. Mas há possibilidade, sim. Isso mesmo. Obrigada, Patrícia. Professor José, pode falar. Quer abrir o microfone, professor. Então, essa questão da prática, a gente tem aqui muito forte com isso, né? Principalmente nos cursos técnicos, no curso de logística, né? Na administração, eles também percebem isso, as teorias que a gente passa nas disciplinas técnicas, né? Junto aos trabalhos que eles executam no dia a dia. No projeto, no final, né, no quarto ano, tem também a questão da construção da empresa e tal, mas no logística é um pouco diferente, porque o projeto deles é escolher uma empresa, né, pode ser a empresa que eles trabalhem já, dessa forma, de algum colega, e achar um problema lá, e utilizando as ferramentas de gestão de qualidade, né, Chicago, Pareto, aquelas coisas todas, e aí encontrar uma solução. Então, é uma coisa de realmente estudando o curso, às vezes até estudando coisa que nem passou no curso, muitas vezes, depende da empresa que eles estão, né, e aplicam a solução. Então, os anos que terminam, nos quartos anos, que é o projeto, eles ficam encantados. Nossa, a gente estudou isso. Nossa, foi eu que fiz isso. Fomos nós que fizemos, né? Quando é o grupo, quando é individual, enfim. Esse resultado aparece. Então, realmente, a gente consegue alinhar teoria, né? Teoria administrativa, porque a logística é dentro da administração, né? E a prática, que eles acabam fazendo dentro das empresas, e como eles encontram problemáticas, né? Problemas com problema de gestão, problemas teóricos. Nossa, mas o teórico falou lá atrás, tá claro, é óbvio que é isso, mas por que a empresa faz errado? Porque tem N situações, enfim. Aí eles discorrem e descobrem como que é a vida profissional, né? E, de certa forma, formam-se profissionais muito fortes dentro do mercado. Eu tenho ex-alunos aí que são chefes de setor,
sabe? E que muito orgulho a gente, poxa vida, você virou chefe, caramba, que legal, que bacana. E isso é um alento para a gente, né? Que a gente fica feliz com o resultado que eles conseguem diante do que aprendem. Sim, isso mesmo. Obrigada, professor, pela sua colocação. Juliana? Então, professora, com relação, né, essa questão de prática antes da teoria, para nós, na agricultura, né, dentro do curso técnico em agropecuária aqui, é bem comum que nos estágios eles acabem vendo a prática antes de terem visto, né, por exemplo, uma cultura. Então, como a gente depende de vários fatores abióticos, né, para que essa cultura vá a campo, então, muitas vezes no estágio eles estão vendo uma cultura de verão, uma cultura de inverno, que eles ainda não estudaram. Então, é bem comum. E até a gente, quando sai para uma aula prática, né, esse ano eu não estou com nenhuma matéria que vá a campo, mas, por exemplo, a gente vai a campo, a gente acaba encontrando, por exemplo, lá, algum tipo de irrigação, uma praga, uma doença, que você não vai deixar de falar porque não viu na teoria. Então, a gente acaba aproveitando muito a parte prática antes da teoria. É isso mesmo, acho que vários cursos acontecem isso, né? Eles vão, às vezes, fazer estágio numa área, né, numa parte que ele, às vezes, até com relação a uma disciplina que eles não tiveram ainda, né? Então, eles acabam vendo antes da teoria. Daí eles fazem lá, não sabe, às vezes, o motivo, o porquê, daí depois, quando eles têm a aula, né, a disciplina ali, eles vão entendendo melhor e fazendo essas assimilações. Isso mesmo. Tem vários alunos, até eu fui num local que a gente estava tendo um mini curso, né, num local de estágio de uma aluna, daí eu vi ela lá, daí eu falei, ó, eu vou trabalhar com isso com vocês ainda, semana que vem, eles prestem atenção aí no que vocês estão fazendo e tal, mas é isso mesmo, acaba acontecendo. Por isso que é uma pena muito grande, eu já falei na jornada passada e repito, né, os estágios não serem mais obrigatórios, assim, é uma perca muito grande para nós. Já foi, todas as turmas fizeram o mesmo comentário mesmo, também concordo. Então, aqui, daí lembram lá do nosso acolhimento, né? O vídeo do nosso acolhimento. Então, a gente vai, aquele vídeo, né? A história lá contada por Richard Tureri, né? No acolhimento, ele é uma narrativa chamada storytelling, que storytelling do inglês, que significa narrativa, contação de história, né? Que é a nossa metodologia ativa aí, que vocês podem estar utilizando em sala de aula, utilizando para fazer a implementação de vocês também, né, entre as outras que também nós já trabalhamos e vamos trabalhar ainda, né. Então, como o próprio nome já diz, o objetivo do storytelling é contar uma história, de forma geral, no contexto da comunicação. Esse objetivo é o de criar um vínculo emocional com o público, de modo a ganhar a sua atenção e transmitir uma mensagem de forma eficaz, né? Então, igual eu falei, às vezes você contar o conteúdo, explicar o conteúdo de uma forma como se fosse uma contação de história, trazendo para a realidade, né? Então, isso nada mais é que o storytelling, né? Você fazer uma narrativa na qual você vai chamar aí a atenção do seu aluno, fazendo esse engajamento do seu aluno com relação à sua disciplina, ao seu conteúdo, esse é o componente curricular, né? Então, esse objetivo principal só é possível se a estratégia de storytelling atingir outros 4 objetivos mais específicos: guiar o público por uma jornada, gerar identificação na história, despertar emoções no público e seduzir com a narrativa apresentada. Mas você fala assim, eu trouxe lá, mas teve os alunos que não tive o engajamento de determinados alunos. Mas se você, né, teve o engajamento, a participação, a motivação ali né, da maioria já é válido, porque mesmo filme, né, às vezes tem um filme ali que lança ali sucesso, tem gente que assiste, acha maravilhoso, gosta, tem gente que vai assistir e não vai gostar, então não vai agradar a todos, a gente nunca vai conseguir agradar a todos, mas agradando, né, e fazendo engajamento da maioria dos nossos alunos, isso já é válido. Então, agora, quer dizer, agora não, daqui a pouco, só para falar aqui para vocês. Então, seja de qual área do conhecimento for, quando o profissional de educação aproxima conteúdos teóricos da realidade dos estudantes por meio do storytelling, não só o resultado final, ou seja, o aprendizado da turma é otimizado, como também os estudantes criam um vínculo mais forte com aquele profissional, melhorando toda a experiência de
aprendizagem. Então, eu vou passar só esse videozinho, que é bem rapidinho aqui para vocês. Aí a gente já vai para o momento em ação. Deixa eu só achar onde que está meu... Aqui. O storytelling na educação. O storytelling, ou a arte de contar histórias, já é uma prática muito antiga na educação, na convivência social e mesmo no cenário empresarial. Contar histórias sempre encantou as pessoas, nos permite viajar para lugares do mundo todo e mesmo para fora dele. Na educação, contar histórias também tem um efeito incrível. Além de ser uma prática lúdica e envolvente, pode ser uma metodologia usada na promoção de momentos de aprendizagem significativa. Seja com o professor contando uma história ou com os alunos construindo a história. Seja contar uma história individual ou coletiva, as possibilidades são inúmeras. Ao levar essa metodologia para a sala de aula, o professor consegue engajar os alunos, desenvolver praticamente qualquer temática ou contemplar os conteúdos curriculares do seu planejamento. E o ato de contar histórias não se encerra aí. Podemos transformá-la ainda em momentos de atividades práticas com a criação de diversos produtos, como a encenação da história, a criação de vídeo-encenação, a elaboração de história em quadrinhos, entre vários outros. O importante para fazer dar certo é adequar as histórias à faixa etária dos seus alunos, colocar efeitos de dramatização, uma trilha sonora para acompanhar e um ambiente agradável em que todos possam ouvir e enxergar o narrador. Pode-se ainda contar a história sozinho ou deixar os alunos criarem, continuarem, fazerem parte da história. O fator mais importante é muito simples: a criatividade. Aí, agora sim. Agora sim temos nosso momento em ação. Então, a gente vai explorar essa metodologia, né, do storytelling. Então, em grupos de 4 a 5 participantes, vocês vão elaborar uma aula interdisciplinar que aborda a temática trabalhada nessa reunião. Então, vocês vão utilizar a metodologia do storytelling para obter o engajamento. Monte uma história e descreva como seria a prática nessa aula. Você pode escrever uma história, montar quadrinhos, fazer um vídeo, contando história, e seja criativo. Então, para a produção do material, você pode utilizar o Canva, o Docs, ou o Google Apresentações, ou algum outro aplicativo que vocês têm domínio, sabem utilizar, tá? Então, agora eu vou montar os grupos. Então, o que vocês pensaram? Então, é livre, vocês podem utilizar ou o Google Docs, ou o Google Apresentações. Vocês podem pensar em um conteúdo, um tema, e a partir desse tema, vocês montarem uma história, né? Se vocês forem usar, digamos ali, o Google Docs, vocês vão descrever, fazer uma narração, né? Escrevendo uma história. Aí vocês podem usar também o Google Apresentações para contar essa história através de imagens, né? Então, trazer imagens, né? E depois vocês vão narrando essa história com as imagens. Ou daí no Canva, montar uma história em quadrinho, né? Quem tiver domínio aí dessa ferramenta também, tá? Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Podem perguntar enquanto eu vou montando os grupos. Não vai ser somente explicar, então, né, Grazi? Não, vocês têm que montar. Apresentar. Isso. Montar e apresentar. Josemara, você está presente? Oi, estou. Qual que é a sua área de atuação mesmo? Eu sou coordenadora do curso técnico aqui do Aníbal. Mas de qual? Enfermagem. Farmácia? Enfermagem. Ah, enfermagem, tá. Então vou colocar você com as meninas aqui em enfermagem. Você era da outra turma, né? Sim. Tá. Só para eu saber onde eu encaixaria você. Tá bom. Tá. Já abri as salas, podem se direcionarem para os grupos.
Suzana, não apareceu mensagem para você entrar no grupo? Alexandre, também não? Alexandre? Não apareceu nenhuma mensagem. Opa.
Quem ganhou o 7, que eu não vi? Quem ganhou o 7? Brasil. Brasil ganhou? É o primeiro 7? É. Tá dando um jogão, pelo jeito, né? Nossa Senhora. Oi, todos voltaram? Estão voltando ainda? Tava vendo o jogo de vôlei do Brasil aqui, enquanto voltava, e falando com o microfone aberto. Eu escutei, nem sabia que o Brasil está jogando. Então, qual grupo gostaria de iniciar a apresentação? Marcos? Isso, vai lá, então. Pode ser. Pode compartilhar em cima do meu. Só um momento. Tá aparecendo? Ainda não. E agora? Sim, apareceu. Agora sim. Então, os animais viviam felizes, tranquilos e de forma pacífica. Tudo estava em equilíbrio, fauna e flora, e todos se ajudando e realizando a manutenção de toda a floresta. Certa vez, um rapaz chamado Irineu, que era um homem cheio de problemas, se esqueceu que não era o único que vivia no mundo, né? Que ele não era o único que tinha problemas, todos tinham. Mas ele só conseguia pensar nele mesmo. Então ele ficou preocupado apenas com seus próprios problemas e, não prestando atenção ao seu redor, lançou um resto de cigarro que ainda estava aceso no meio da floresta. Foi aí que os problemas de Irineu ficaram mínimos perto de tudo o que aconteceu por conta do cigarro que ele jogou. Ursos, gambás, cervos, raposas e vários outros animais que estavam na floresta começaram a correr tentando se proteger das chamas, que foram criadas por puro egoísmo e imprudência de Irineu. Que direito teria o homem de acreditar que seu problema era mais importante ao ponto de ceifar tantas vidas? Mas isso não parou por aí. Além do próprio impacto ambiental, teve outro grande problema, foi a erradicação de vários micro-organismos essenciais do solo. Era mês de agosto, então havia ventos muito fortes, e isso só foi agravando e levando as chamas para mais longe, pegando todas as vidas que ali estavam presentes. Mas da mesma forma que alguns homens pensam apenas em si e destroem, outros pensam no bem-estar de todos os seres vivos e reconstroem. Por isso, um grupo de professores resolveu replantar as árvores degradadas pelo fogo. Irineu levou consigo a culpa de tantas mortes, animais e vegetais. Mas logo veio a chuva, veio os ciclos da vida, devolvendo à natureza o que sempre lhe pertenceu, a resiliência. Após anos de reconstrução e manutenção árduas dos professores e também os processos naturais do próprio ambiente, a fauna e a flora foi parcialmente reconstruída, ainda necessitando de cuidados. Essa foi a história. Nossa, parabéns, bem elaborado, ficou muito legal a história ali que vocês fizeram, parabéns. Obrigado, professor. Valeu, professor, obrigado. Achamos que não ia sair uma história no final até eu me emocionei. Saiu uma história. Foi sensibilizar, né? Sensibiliza bastante as crianças. Sim. Bem isso. O Irineu tá triste até hoje. Ficou bem legal, parabéns. Fernanda, vocês querem apresentar agora? Isso. Eu só queria dizer que eu achei a melhor parte foram os professores serem os heróis. Ah, sim.
Os professores têm que ser heróis. Adorei essa parte. Vamos lá, eu vou transmitir aqui. A gente pode depois? Quem está falando? Fernanda, tá na mate. A gente pode depois a Fernanda? Pode sim. Deu certo? Está compartilhando? Ainda não apareceu. Para mim aqui já parece que está compartilhando. Vamos ver lá. Então, peraí. Ele avisou que deu um erro aqui, peraí. Vou tentar de novo. Na hora do teste com os amigos deu certo. Vou tentar novamente. Agora foi? Não. Eita. Peraí. Deixa eu fechar aqui. Vamos tentar mais uma vez, senão a gente reveza, vai algum outro colega, depois a gente tenta de novo. Vamos ver lá. Para mim aqui parece que está compartilhando, não está indo? Agora sim. Agora Deu? começou a compartilhar. Deu. Vou soltar o vídeo. Era uma vez a história da Mariana, que procurava o seu primeiro emprego. E agora? Estudante do segundo ano de ADM, quer ingressar no mercado de trabalho. Como organizar e elaborar seu currículo? Aonde procurar emprego? Seguindo instruções, vai dar certo, né? Acessando sites, procurando áreas, requisitos necessários e as referências necessárias. Então, a gente nós escolhemos falar sobre a questão do primeiro emprego, né? Que todas as áreas praticamente precisam. E no ADM é bem geral, por isso a gente acabou escolhendo ADM para dar como exemplo, né? Não é um problema tão profundo quanto nossos amigos trabalharam, mas é um problema existente para todos os adolescentes, todos os jovens, né? Então, a gente se depara muito com isso no colégio, tendo que passar essas instruções, orientações, mas a ideia ali foi pegar de uma maneira mais jovem, para que os jovens se identificassem ali, colorido, uma menina jovem, e fazer com que eles, né, se identificassem com aquela situação, com aquela menina, com aquele problema, né, que ela está ali para resolver, e dar as opções a eles, né, trazer essas opções a eles. Os colegas falaram que daí poderiam complementar. Pode entrar aí, pessoal. Quem que vai, José? Bom, então, dentro dessas dicas, daí entra em cena o professor, nesse caso, a professora que está trabalhando com esses alunos, né? Indicando os sites, que são as agências, né? Fomentadoras de emprego, seja em ONGs ou as privadas, as áreas que, nesse caso do curso de administração, quais são as áreas que esse curso oferece, né? As referências em termos de buscar, onde vai buscar nas regiões onde você tem referências de grandes empresas ou de grandes mercados, onde se atua. Então, daí dentro dessa introdução, né, dessa historinha, o professor vai conseguir trabalhar com os requisitos que cada mercado se pede, né, conforme as suas necessidades de mercado. E, realmente, para construir esse currículo, então, a gente tem que entender o que eu vou fazer? Pesquisar site. Não, o site é muito chato. Não, por que você ser essa referência? Eu nem vou trabalhar nessa empresa. Então, aí o professor consegue ter essa introdução. Para começar a arrumar um emprego, temos que alinhar todas essas instruções, né? E esse incentivo vai dar certo, sim, porque você vai seguir as instruções e você vai trabalhar. Isso. Parabéns, então, ao grupo. Também conseguiu fazer ali, a historinha ficou bem legal também.
Próximo, acho que é a Fernanda, a outra Fernanda, né? Oi, sim, pode ser. Juliana, você pode... Isso. Posso começar? Pode. Então, nós somos 4 professoras do Colégio Técnico Agrícola, né? Então, a gente resolveu fazer uma historinha mais interativa sobre raças leiteiras, tá? Para os alunos conhecerem cada uma delas. Daí a gente começou falando, então, sobre a primeira raça, né? Oi, sou a Jersey, pequenininha, mas com alta produção de leite, bem gordo por sinal. Pode passar. Eu sou holandesa de grande porte. Meu leite tem menor teor de sólidos, que seria, então, proteína, gordura e lactose, comparado à nossa amiga Jersey, mas produzo mais litros de leite que ela. Eu sou a girolanda, misturinha da raça Gir com a raça holandesa. Me adapto muito bem em climas tropicais. Por isso, sou responsável por 80% da produção de leite do Brasil. Juntas, nós 3 somos as maiores produtores de leite do Brasil. Oi, sou a bufalinda. Muitos acham que sou um bovino, mas sou um bubalino. Produzo leite também, mas meu leite é bem branco e ainda mais gordo que o da Jersey. Hoje eu domino os queijos gourmet. Você já experimentou? Então aqui a gente tentou fazer uma brincadeirinha, né? Mais interativa para mostrar, então, essas raças que são as produtoras de leite, incluindo a búfala, né, que muitos ainda não conhecem, mas hoje, quando a gente vai no mercado, a gente encontra muitos queijos de búfala, né? Acho que é isso. Parabéns, nossa, vocês estão ficando cada vez melhores nesses trabalhos, nessas atividades, cada vez mais elaborado, parabéns. E agora, quem quer outro grupo? É o grupo das meninas da enfermagem, é isso? Acho que sim, professora. Cláudia. Para mim, você vai tentar apresentar, Rodinei? Isso. Ou é para mim Isso. apresentar aqui? Pode ser, você lança para mim a... Lanço. Compartilha, por favor. Então, professor, como é um grupo de enfermeiras, não deixamos de puxar a sardinha para a nossa área de trabalho, né, tanto na área da enfermagem quanto da docência. Nós vamos falar sobre uma história onde envolve o conhecimento científico e o empírico, onde, né, muitas vezes o empirismo leva a danos a pacientes. Pode passar, Cláudia. Esse paciente é um sitiante, ele tinha uma pequena lesão causada por um acidente pérfuro no sítio, e ele começou a usar só ervas, a família até desconhecia do acidente, porque foi um prego tão pequeno, e ele começou a ferver ervas, colocar pó, não sei das quantas, e foi evoluindo por uma infecção grave, e ocorreu a amputação desse dedo, né? E esse paciente veio para a gente já com uma amputação, e nós começamos o tratamento com as práticas, as técnicas científicas, né, que são coberturas, o laser foi utilizado, né, então todo um aparato de produtos numa clínica com técnicas corretas, né, e os alunos da saúde coletiva, no dia que esse paciente já estava num processo bem já quase de alta, estavam os alunos de saúde coletiva com o professor. E o paciente, estava a neta dele junto, e ele comentou que se ele tivesse, no primeiro momento, tivesse procurado essa ajuda profissional, provavelmente não tinha evoluído para a amputação desse dedo.
e que ele, assim, ele refere, assim, que faz uma falta muito grande, porque ele é muito ativo, né, atuante no sítio dele, que isso fez falta muito na vida dele. Pode passar, Cláudia. Né, então, aqui já é quando ele recebeu a alta, né? Então, ficou a cicatriz, ficou essa sequela aí dessa perda desse dedo, né? Pode passar, Cláudia. Então, esse paciente com, né, evolução do caso, um paciente com histórico de uso de ervas caseiras em pequena lesão. Dessa pequena lesão, ela foi evoluindo e evoluiu para a ponto de amputação. Então, o tratamento foi realizado com técnicas e materiais adequados e a cicatrização total em 3 meses, recebendo alta. As meninas querem complementar? Isso. Então, parabéns aí todos os grupos, né? Fizeram atividade, conseguiram, né, fazer o storytelling ali. Deixa eu só agora retomar aqui minha apresentação. Então, todos os grupos socializaram, apresentaram aí a discussão de vocês, né? Professora? Oi. Só lembrando que essa imagem nós temos a autorização do paciente, tá? Uhum. Vou compartilhar com vocês aqui o Contribua Conosco, formulário, tá? Só um pouquinho. Vou colocar aqui no chat. Lembrando, nossa turma G, e a nossa semana do dia 2 ao dia 6 de outubro. Vamos esperar, vocês vão terminando, vão fazendo um joinha. Grazi, o meu parece já todo preenchido, é normal isso? Não. Ué. O meu também está todo preenchido, eu só estou dando ok. Deixa eu ver aqui. O meu tá normal. O meu tá normal. Será que você sabe o que acontece quando você começa a responder e não termina, ele fica salvo? Mas o meu, inclusive, aparece a semana agora, professora. Ué, deixa eu ver aqui o meu. Tá, semana do dia 2 ao dia 6? O meu já tá certo, deu certinho. Deixa eu ver aqui. Não, a semana tem todas, aqui tem todas as opções. Então, nossa reunião ali é do dia 2 do 10 a 6 do 10. Daí você vai para a próxima. Isso, o meu já estava preenchido lá. Pode ser que você talvez deixou salvo. Não foi em todos os formulários, aí ele fica, né? Porque praticamente quase o mesmo, né? O link muda. Aí você preenche aqui. Estão todos terminando, então, enquanto estiver alguém ainda fazendo, eu vou só falando aqui para encerrar. Então, aqui nós temos um Saiba Mais, quem tiver interesse, saber um pouquinho mais, estudar um pouquinho sobre o storytelling, então tem aqui um vídeo explicando sobre trabalhar com storytelling em aula. E aqui tem um blog que fala sobre
sobre essa metodologia. Então, todos esses links, esses slides estão lá no mural do Class, vocês têm acesso. Aqui as referências, todas as referências em forma de link, quem quiser ter acesso, né, aos sites onde foi retirado todas as informações aqui do nosso roteiro, desses slides. Então, tem aqui para vocês acessarem e lerem. E agora vamos para o nosso momento para registrar a nossa foto. Deixa eu fechar aqui os slides. Quem puder abrir a câmera, conseguir abrir a câmera para a gente tirar a fotinha. Deixa eu colocar aqui. Só um pouquinho. Tá, beleza, Josemara, tranquilo. Só deixa eu sair aqui, ó. Pronto. Então. Aí, peguei todos. Deixa eu só colar antes que eu perca. Então, é isso, pessoal. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Se não... Professora, a partir de quando a gente pode começar a implementar? Já podem começar. Tá bom. Tá bom? Aí, como eu falei, não sei se foi nessa turma, mas na outra turma eu comentei, seria interessante, então vocês têm que implementar uma metodologia ativa, né? Aí seria interessante se vocês fizerem uma metodologia ativa que a gente está trabalhando essa jornada, né? Pode ser storytelling, ou pode ser design thinking, o plano de aula invertido, trabalhar com essa questão da sala de aula invertida, né? Então, mas vocês podem aplicar outra metodologia também, né? Rotação por estações, qualquer outra também, tá bom? Boa noite para todos. Boa noite, boa semana para vocês e até. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Bem.